Olá, amigos. Vamos dar continuidade à nossa leitura do Livro dos Espíritos. Estamos lendo o capítulo 1 do livro primeiro. E hoje iniciaremos na questão 14, sobre o panteísmo. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? A resposta: se fora assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outro. E vem o comentário de Kardec. Deus existe, não podeis duvidar. É o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber o que na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Questão 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, da doutrina panteísta? A resposta: o homem, não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele. Comentário e questão agora 16. Aquele que professam esta doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Os mundos sendo infinitos, Deus é por isso mesmo infinito. O vazio ou nada, não estando em nenhuma parte, Deus está por toda parte. Deus estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? A resposta: a razão. Reflete maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. No comentário, esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grande o que somos em pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar. Se o fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes e todas as necessidades, mesmo da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem o rebaixar em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofismo não chegaram para resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, absolutamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse uma parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro, mas as obras de Deus não são mais o próprio Deus, que o quadro não é o pintor, que o concebeu ou executou. Vamos parar aqui, porque no próximo já entramos no capítulo 2. Sobre o panteísmo,
bastante interessante essas questões que falam sobre o panteísmo. Até quando ele diz que o que pensar, né? Quando a natureza é parte de Deus, ou Deus é parte. Nós não podemos colocar Deus como matéria. Então, muitas vezes o conflito é este: colocar Deus como matéria, colocar Deus como se fosse um ser humano, e dar a ele, muitas vezes, condições humanas, como comparando como se Deus fosse a semelhança do homem. Mas não é isso, né? Não se pode comparar Deus e nem dar atributos a ele, qualidades como a gente faz com qualidades da matéria. Não dá. Então, mas mais interessante em todas, principalmente na questão 14, como ele diz, primeiro, antes de a gente ficar tão preocupado e cuidado para não se perder no labirinto, tentando entender Deus assim, e reconhecer Deus e pela inteligência querer esclarecer Deus, que a gente olhe primeiro para nós, para as nossas imperfeições, que a gente utilize o nosso tempo, a nossa inteligência com isso, melhorando a nós mesmos. Então, acho que dessas todas as perguntas, o que ficou muito forte para mim é isso, que a gente olha para a gente mesmo, né? E é bem isso, a gente não dar a Deus qualidades que a gente coloca para a matéria, porque Deus não é algo material. Então, temos que ter muito cuidado com isso muitas vezes, que somos inteligentes, mas nós temos que preservar o estudo, por onde caminhamos a pesquisa e o estudo. Olhar para nós em primeiro lugar. Até mais, graças a Deus. Muito obrigado por estarmos juntos. Vamos fazer uma prece para a gente poder encerrar e refletirmos sobre o estudo. Meu Jesus e meu Deus, busquei o Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todos os males, de todas as maldades, de todas as imperfeições, da inveja, perfídia de meus inimigos, incompreensão de meus semelhantes. E por isso mesmo o amor divino me cerca e me dá paz, confiança e saúde, e me diz caminhe. O Senhor teu Deus mostrou-te o caminho, o Senhor te abriu nova brecha para a vida, nova senda para o trabalho, para a vitória e para o progresso. Que assim seja. Graças a Deus.